O nosso próximo assunto vai tratar daquela matéria que eu acho que foi a mais importante da apostila 1, que são os números irracionais, certo? Grande parte do conteúdo da apostila 1 foi voltada para os conjuntos numéricos, para dar uma revisada e também para introduzir esse tipo novo de número para vocês, né? Os números irracionais. A gente teve muito contato com principalmente raízes não exatas, né? Lembrando que nem todo número irracional é exatamente uma raiz, né? Raiz quadrada de alguém. Mas todas essas raízes quadradas que não têm resultado exato se encaixam aí nos números irracionais, certo? A não ser que seja negativo aqui dentro, que aí tem aquela história de que não chega a ser número real, né? Mas essas raízes aqui são irracionais. Bom, vamos dar uma breve recapitulada em tudo aquilo que vocês aprenderam até hoje em relação a fazer conta com números, certo? Então, quando vocês eram bem pequenininhos lá, vocês tinham os números positivos. Vocês tinham os números positivos e vocês aprenderam a fazer adição entre eles. Vocês aprenderam a fazer subtração entre eles, multiplicação e divisão, certo? E aí depois a gente veio com os números negativos, né? E aí deu todo aquele pau de regra de sinal e não sei o que, menos com menos dá mais com menos dá menos. Mas hoje vocês sabem fazer também as 4 operações. Lembrando que essa regra de sinal que eu falei é só para multiplicação e divisão, certo? Para adição e para subtração. Não tem essa história de mais com menos dá quanto, né? Depende dos valores aí. E depois os números positivos e negativos, que basicamente são os seus números inteiros, né? Vocês começaram a ver números decimais e frações. E mais uma vez, aprenderam a fazer conta com vírgula, aprenderam a fazer conta com frações. MMC, tudo mais, tudo para que vocês conseguissem dominar as operações básicas aqui também, nesses conjuntos, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Então percebe que toda vez que vocês aprendem um tipo novo de número, o primeiro passo é vocês aceitarem a existência desses números, né? E acho que depois de basicamente alguns meses aí, a gente já aceita bem a existência dos nossos números irracionais, certo? Então agora, não basta só saber que eles existem, mas a gente precisa saber agora usá-los também, né? Quando a gente está pensando aqui em efetuar operações, né, entre duas raízes, operações, por exemplo, a adição entre elas, a divisão entre elas, se eu estiver pensando numa aplicação em que o valor aproximado ele já é bom o suficiente, em que eu não preciso pensar no número como um número irracional, em que eu posso simplesmente pegar até alguma casa aqui, eu sei fazer essa conta. Não é nada de novo, né? É só uma conta aqui entre números decimais normais, né? Mas aqui a gente está procurando estudar exatamente como eu poderia fazer uma conta dada a natureza tão estranha desses números, né? Então, por exemplo, como que eu vou efetuar uma soma aqui se na hora que eu penso neles na forma decimal, eu não sei nem onde para isso aqui, sabe? Eu não posso colocar um número em cima do outro e fazer a soma casa por casa, porque as casas não acabam, então de onde eu começo isso? Se eu for fazer uma multiplicação
A multiplicação seria horrível. Porque eu teria que ficar multiplicando mesmo que ele acabasse aqui, ó. Meu, você vai ficar multiplicando cada dígito por todos eles e empilhando e somar no final? Meu, não rola. Então, quando a gente está pensando aqui em efetuar operações entre raízes, né? A gente não está falando de valor aproximado. Se for ali, sei lá, uma questão em que ele pede a resposta em valor aproximado, pode sim transformar para decimal e não vai fazer problema. Mas aqui a gente está buscando estudar exatamente como eu faço uma conta com números tão quebrados desse jeito, né? Então, na verdade, aqui o que a gente vai fazer mesmo é descobrir o que vale e o que não vale fazer, mas não olhando para os números em sua forma decimal, e sim olhando para eles na forma de raiz mesmo, né? Que é uma forma mais bonitinha. Antes de mais nada, para a gente conseguir estipular o que vale e o que não vale, a gente vai usar um pouco do valor aproximado só para ter uma noção de o que faz sentido e o que não faz sentido aqui, certo? Já deixei separado algumas raízes aí e vamos ver como que essas raízes interagem entre si aqui em algumas contas, certo? Então vamos supor que eu tenha ali raiz de 2 mais raiz de 3. Fala aí, o que dá vontade de fazer? Não dá vontade de dizer que isso aqui é igual a raiz de 5? Dá vontade, não dá? Agora, matemática precisa de uma justificativa para eu poder fazer isso, né? Eu nem sei, aliás, se faz sentido isso. É porque visualmente faz um pouco de sentido, mas visual não quer dizer nada, né? Bom, vamos olhar para os valores aproximados para ver se isso faz um mínimo de sentido, né? Então, ó, a raiz de 2 é mais ou menos 1,41. Raiz de 3 é mais ou menos 1,73. Raiz de 5 é mais ou menos 2,23. Pensa aí, essa conta fecha? Mas nem de perto ela fecha, né? Tipo, ela... Meu, aqui tá dando 1 mais 1, tudo bem, dá 2. Mais 0,4 com 0,7 dá 1 e pouco. Isso aqui vai dar mais de 3. Percebe que não é porque eu tirei algumas casinhas decimais que o negócio poderia dar uma diferença tão grande, né? Então, isso aqui não faz sentido. Não posso dizer que para somar duas raízes, eu posso só somar os números e imaginar que isso é uma raiz equivalente a elas, né? Isso não vale. Subtração, você pode fazer o teste aí também. Não vai dar também, certo? Agora, e se eu pensar na multiplicação? Multiplicação. Não sei o que eu tô falando. Posso pegar os mesmos números, né? Raiz de 2 vezes raiz de 3. Fala aí de novo. Dá uma vontade enorme de dizer que raiz de 2 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 6, né? Mas será? Será? Bom, aqui eu tenho 1,41. Aqui eu tenho 1,73. E raiz de 6 é 2,44. Se você efetuar de fato essa multiplicação aqui, ó, 1,41 vezes 1,73, você vai obter o seguinte resultado: 2,4393. E aí, o que você acha? O que você acha? Deu muito perto, né?
Por acaso, será? Ou será que isso aqui faz completo sentido? Bom, eu não precisava nem ter ido tão longe. Eu poderia pegar aqui raízes exatas, né? Vamos testar aqui, ó, com duas raízes que eu sei os valores. Pega aí, raiz de 4 vezes raiz de 9. Então, de acordo com a nossa teoria, minha, né? Eu que estou falando no vídeo. Mas se vocês entenderam até aqui, teoricamente também é uma teoria de vocês, certo? A nossa teoria é de que na multiplicação, e unicamente na multiplicação, na divisão também, porque está escrito no título aqui, né? Eu posso efetuar, de fato, a operação entre os números que eu estou vendo. Então, raiz de 4 vezes raiz de 9, segundo a minha teoria, seria a mesma coisa que raiz de 4 vezes 9, né? Que é a raiz de 36. Vamos ver. Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. Raiz de 36 é 6. Não parece perfeito? Vamos só para ter certeza de novo aqui de que a adição e a subtração elas não valem, certo? Vou pegar aqui de novo os próprios números, né? Os mesmos números. Então, raiz de 4 mais raiz de 9. Me dá vontade de dizer que isso é igual a raiz de 13. Mas vamos ver, né? Raiz de 4 é 2. Raiz de 9 é 3. E aí não dá certo, né? Porque aqui raiz de 13, sei lá, é 3, alguma coisa, né? Então a soma dos dois aqui dá 5, inclusive, né? Então, percebe que na adição não faz sentido mesmo, né? Enquanto isso, na multiplicação tudo tá muito lindo aqui. Bom, mas vocês sabem que, matematicamente falando, não adianta dizer que o negócio vale só porque funcionou duas vezes. Apesar de ter funcionado duas vezes, tipo, lindamente aqui, né? Mas ainda assim, vocês poderiam dizer que eu tô pegando exemplos só porque são os que dão certo. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai tentar provar agora que isso vale para quaisquer duas raízes quadradas, certo? Bom, a nossa teoria aqui, né, a nossa conjectura, chame do que você preferir, é a de que se eu tenho duas raízes quadradas, raiz de A e raiz de B, se multiplicando, eu posso afirmar que o resultado dessa multiplicação vai ser a raiz do resultado de A vezes B, certo? Veremos. Bom, para que isso funcione, eu preciso lembrar vocês de duas propriedadezinhas aqui, certo? A primeira delas é uma propriedade de raiz mesmo. Props. As propriedades que a gente vai usar agora. A primeira delas é aquela que diz pra gente que quando eu tenho uma raiz, seja ela do que for, né? Eu posso transformar ela numa potência, né? Lembra? E aí aqui eu tenho que ver quem são os meus expoente, índice, e isso vai se tornar uma fração, certo? Essa é uma das propriedades que a gente vai usar. E a outra delas, ela é um pouco menos lembrada, né? Mas é a que diz pra mim que quando eu tenho um certo expoente comum
Digamos que eu tenho um número elevado a b e outro número elevado a b também. Eu posso colocar um parênteses e dizer que isso é equivalente a isso. Quase como se fosse colocar o b em evidência, né? Entre muitas aspas aqui, porque eu estou falando de um expoente, né? Mas essa é a segunda propriedade que a gente vai usar aqui. Beleza? Vamos lá, então. Olha só. O que eu tenho é raiz de A vezes raiz de B. Posso aplicar essa propriedade nas duas? Posso. Sou eu que estou fazendo. Então, ó, a raiz de A vai ficar A elevado a meio. Raiz de B vai ficar B elevado a meio. E olha só. Tenho, então, duas coisas elevadas ao mesmo cara, certo? Se está nessa situação, eu posso então dizer que isso é A vezes B, tudo elevado a meio, né? E agora, para terminar, eu faço o caminho de volta. Elevado a meio significa fazer raiz quadrada, né? Quando eu tenho... É exatamente o que está escrito aqui, mas o de lá para cá. Então, quando eu tenho uma coisa elevada a meio, quer dizer raiz quadrada dessa coisa, né? Fechou, então isso é raiz quadrada de A vezes B. Que é do que a gente queria mostrar, tá vendo? A raiz separada é a mesma coisa que a raiz junta se for uma multiplicação. Esse quadradinho aqui a gente bota quando a gente conseguiu demonstrar o que a gente queria, beleza? E é isso. Então quer dizer que na multiplicação eu posso sim juntar duas raízes que estavam separadas antes. Percebe que aqui duas coisas foram necessárias para que isso funcionasse. Primeiro, que eu tivesse a multiplicação. Por que essa mesma demonstração não vale na adição? Porque quando eu tenho raiz de A mais raiz de B, tudo bem, eu posso sim transformar isso em A elevado a meio mais B elevado a meio, né? Porém, não existe nenhuma propriedade, absolutamente nenhuma propriedade de potência que me permita juntar duas potências que estão sofrendo uma adição aqui. A adição com potência, tipo, são duas coisas que elas não se bicam, assim, não dá pra fazer muitas coisas quando elas duas estão acontecendo, certo? Então eu não teria nada que pudesse juntar as duas, né? Não posso dizer que isso é A mais B elevado a meio, porque não é. Vocês podem pegar alguns números aí e essa propriedade ela não existe, beleza? E a segunda foi que, para que eu pudesse juntar esses dois caras em um só, o expoente precisava ser igual, né? Então percebe você que o que a gente fez agora só é válido se as duas raízes tiverem um índice igual, índices iguais, que nem aqui era uma raiz quadrada e outra raiz quadrada. Se fosse uma raiz quadrada, as duas. A gente ainda vai ver o jeito, mas tem que dar um super gato aí para eu conseguir juntar as duas. Fechou? Então a nossa propriedade nova do dia é que na multiplicação e na divisão eu posso juntar duas raízes. Enquanto na adição e na subtração